Olá, está começando o programa Conexões Espiritualidade Cotidiana. Estamos celebrando o tempo pascal, a alegria da ressurreição de Cristo. A Páscoa não é só hoje, é todo dia. Mas nas situações comuns do dia a dia, de que forma podemos viver a fé na ressurreição? Para conversar conosco sobre a alegria da ressurreição, hoje recebo o professor Ricardo Fenati, do Departamento de Filosofia do Centro Loyola de Belo Horizonte. E você, como sempre, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Então, seja bem-vindo. Da última vez nós conversamos sobre a prudência, a mãe de todas as virtudes, né? Isso. Hoje vamos falar de ressurreição. O que é ressurreição? Bom, a ressurreição é, na verdade, um conceito mais próprio da teologia, mais próprio do campo religioso. Mas você me pede para aproximar esse conceito também da filosofia. Então, como ele é um conceito, também, além de ser uma experiência, também um conceito, eu acho que tem pelo menos duas maneiras de compreender a ressurreição. Elas não são equivalentes, eu até acho que são um pouco excludentes. A primeira maneira é entender a ressurreição como uma continuidade, não é? Alguma coisa é interrompida, mas continua depois na modalidade em que existia anteriormente. Então, o foco aí, nesse primeiro sentido, é a continuidade. Uma outra maneira de entender a ressurreição é mostrar que ela marca uma descontinuidade. As coisas não serão mais como eram. Nós não sabemos exatamente como é que as coisas passarão a ser, mas a experiência da descontinuidade, nesse caso, é fundamental. Eu acho que são essas duas grandes formas de entender o que seja a ressurreição, como uma continuidade interrompida que depois se recomeça, ou como um processo que se interrompe e que nós esperamos um outro caminho que nós não sabemos qual é ainda. Acho que são os dois grandes... Agora, toda essa novidade é justamente inaugurada pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, vamos dizer assim, tem uma continuidade com a vida histórica dele, mas ao mesmo tempo uma descontinuidade, ou seja, há um corpo glorioso, uma nova forma de vida. Então, nesse sentido, eu posso dizer que a ressurreição de Jesus é um fato diretamente histórico ou indiretamente histórico? Bom, se as alternativas forem essas, ele é indiretamente histórico. Eu acho que é um evento cuja significação é permanentemente explorada por nós. Para nós humanos não existem fatos fora de um âmbito, do campo da significação. Então, eu tenho a impressão que nós tentamos ler esse fato e o conceito de ressurreição é uma ideia a partir da qual a gente lê esse fato. E esse fato suscita intermináveis reelaborações, que é muito próprio do ser humano, essa companhia da interpretação, essa companhia do significado. Diria o mestre Heidegger, né? Interpretar é um modo de ser humano. Se é humano interpretando. É o modo de ser humano, essa interpretação, porque nós não temos esse socorro da imediateidade que os animais têm. Para nós há um silêncio que deve ser interpretado. Nesse caso também. Correto. Agora, a morte, vamos dizer assim, de certa forma, sempre representou um limite extremo para o ser humano. Ora, aquilo que se anuncia com Jesus Cristo, a ressurreição, representa uma alegria muito grande, né? Alegremos, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. De fato, a ressurreição traz verdadeiramente alegria. Bom, nós vamos fazer um contraponto. Eu vou apresentar um certo olhar filosófico sobre isso. Eu acho que o que a ressurreição nos lembra é que a vida atual não coincide com a totalidade da vida. Que há sempre uma reserva de vida que nós não conhecemos. Então, a vida humana tem uma dimensão de enigma, e essa dimensão de enigma que é lembrada pela ressurreição. Então, a alegria... muitas alegrias puramente humanas são muito importantes. A alegria de um filho que nasce, de um neto que nasce, de uma neta que nasce, a alegria de uma saúde recuperada. Agora, essas alegrias são humanas, são compreensíveis, nós devemos lutar por elas. Mas a verdadeira alegria, a fonte maior da alegria, no meu modo de entender, está associada ao mistério, está associado a alguma coisa que nos transcende,
alguma coisa a qual nós pertencemos, mas não somos capazes de compreender inteiramente. Então, eu tenho a impressão que as alegrias humanas são muito importantes, mas são passageiras, em última instância são passageiras. E a ideia da ressurreição é importante porque ela aparece para nós como uma esperança. Então, a alegria maior, assim eu entendo, não está tanto na certeza quanto na esperança. Porque a certeza é sempre humana. A esperança é que nos faz imaginar, nos faz ir além do domínio meramente humano. Agora, do ponto de vista bíblico, nós temos vamos dizer, a Páscoa antiga, que é a libertação do povo de Deus do Egito, o que representa uma possibilidade de vida nova, a esperança da terra prometida. No Novo Testamento, vamos dizer, a verdadeira e definitiva Páscoa em Jesus Cristo representa a vitória sobre o pecado e a vitória sobre a morte, ou seja, a ressurreição descortina para nós o horizonte do mistério do amor de Deus. Né? E isso já é teologia, um filósofo falando de teologia. Eu insisto muito nisso, eu insisto nessa beleza da incerteza que desperta em nós confiança, que desperta em nós a fé. Eu tenho a impressão que a certeza, qualquer que seja ela, no domínio humano, qualquer que seja ela é sempre mais limitada, ela é sempre circunscrita. Então nós devemos nos avizinhar, escutar isso que vem do mistério. Eu acho que é porque nós vivemos numa pequena ilha, né, rodeada por um oceano tempestuoso, coberto de neblinas. E o tempo inteiro imaginamos terras desconhecidas do lado de lá. Isso. Né? Acho que em nós mesmos, em cada um de nós, a parte que nós desconhecemos, em geral, é maior, é mais importante do que a parte que nós conhecemos. Então, lembrar que há sempre esse mais por conhecer, mais por experimentar, eu acho que é uma ideia associada à ressurreição. Então, a ideia de esperança é muito bonita, né? No prefácio da Missa dos Mortos, se diz assim: aqueles a quem a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Bom, eu acho que é pensamento grego que interferiu aí, mas a promessa da ressurreição consola. Então, Fenati, veja bem, a ideia de ressurreição, de continuidade da vida, é algo das religiões ou ressurgir faz parte da própria vida? Não, eu acho que ressurgir faz parte da própria vida. Quer dizer, assim como na filosofia nós acostumamos a dizer que todos os homens são mortais, a gente devia complementar, todos os homens são nascentes. Nós nascemos a todo tempo. Então, eu tenho a impressão que a ideia de ressurreição, no sentido que você menciona aí, o senhor menciona, não é? Tem a ver com desejo, não é? Desejar, a imagem mais forte da ressurreição é a ideia do desejo, da inauguração de um mundo novo. Isso me parece o mais importante nisso aí. Tá. Agora, a inauguração do mundo novo, por exemplo, a partir da fé na ressurreição, ela acontece aqui e agora, né? Vamos dizer assim, normalmente se convencionou dizer que Páscoa é passagem. É passagem do pecado para a graça, é passagem da doença para a vida saudável, é passagem do desânimo para o ânimo de viver, recobrando a esperança de futuro, é passagem da dor à alegria e assim por diante. O senhor acha que o nosso Brasil atual está precisando de ressurreição? Eu acho que nós não podemos abandonar o desejo. Não é? Por mais desconfortável, por mais cinzenta que seja a época, nós somos o povo do desejo. Nós humanos, o que nos indica, que indica a nossa humanidade, é a capacidade de desejar. Então não importa que o tempo seja muito cruel, muito cinzento, muito difícil de suportar. Eu tenho a impressão que a ressurreição indica essa possibilidade permanente do desejo. Porque ela assinala o enigma que rodeia a vida humana, não só a vida humana histórica, social, mas a vida humana de um ponto de vista mais universal. Agora, o desejo, como o senhor o elabora, é o desejo do desejável e não o desejo de coisas, né? É essa situação que nos lembra que aquilo que nós não somos ainda é mais importante do que aquilo que nós somos já. Não é? Nós somos definidos muito mais pelo que nós não somos do que por aquilo que nós somos. Então, o desejo é essa Então, força. nesse sentido, o desejo, vamos dizer assim, é a esperança de futuro. Ele nos projeta para o amanhã.
nos projeta para amanhã, mas está presente em nós hoje ainda. Né? Quer dizer, ele está sempre presente, é uma estrutura, vamos usar uma terminologia filosófica, é uma estrutura ontológica, não é apenas histórica, ela está enraizada no coração humano. Tá. Outro dia, uma senhora na paróquia, a dona Iveli, falava assim comigo, na Semana Santa: ai, Padre Márcio, eu desejo morrer porque eu quero estar no colo de Deus, eu quero mergulhar no amor infinito de Deus. Aí eu respondi para ela assim: olha, eu também desejo estar no colo de Deus, desejo mergulhar no seu amor infinito, mas não desejo morrer. Santo Agostinho também nos dizia isso aí. Por enquanto não, senhor. Me leva, mas por enquanto não. Né? Tá certo. Eu acho que a gente não deve contrapor vida e morte. São duas faces da existência. Essas coisas não são contrapostas e nós devemos lembrar que elas estão sempre presentes. Elas fazem o tecido da existência. Então, não faz sentido desejar morrer nesse sentido, né? Desejar interromper o desejo, não é? Acolher em nós a possibilidade da morte. Está sempre presente. Cada instante vivido é um instante morrido e vice-versa. Né? Às vezes eu digo assim, em algumas celebrações fúnebres, né? Só se vive morrendo. E a partir da ressurreição de Jesus, só se pode morrer vivendo. Não se separam as duas coisas. Né? Renate, vamos descansar um pouquinho e a gente volta em instantes. Tá bom. É preciso recomeçar a cada novo dia. Ressuscitamos quando superamos uma fase ou um trauma. A ressurreição é já, aqui e agora. Vamos falar mais sobre a ressurreição. Daqui a pouquinho voltamos em instantes.